Lincoln Macário. Lincoln. Obrigado, Carolina Nogueira, pelas informações ao vivo, direto do corredor das comissões. E ocorre nesse instante, no plenário Ulisses Guimarães, uma comissão geral. É o momento em que o plenário se converte numa grande audiência pública para debater não só entre os parlamentares, mas também com especialistas, autoridades externas, algum problema. E o problema em foco hoje é o aumento exponencial dos casos de microcefalia, muito provavelmente associados aos casos de Zika vírus, especialmente na região nordeste do Brasil. O proponente desta comissão geral, que recebe inclusive o ministro da Saúde, Marcelo Castro, o proponente é o deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, que é médico. Vamos ouvi-lo, ele que está ocupando a tribuna nesse momento. Vantagem em relação ao Programa Nacional. É imperativo, senhor ministro, a revisão do Programa Nacional de Controle da Dengue. A entrada da chikungunya e do Zika vírus, que num primeiro momento foi por todos negligenciada, como se mais uma virose, mais uma situação similar à dengue estivesse ocorrendo, não era bem assim. Sem estratégia de notificação dos casos de Zika, aonde a percepção dos casos não foi feita pelo sistema epidemiológico de notificação, sem capacitação dos médicos, sem capacitação dos enfermeiros, dos agentes comunitários sobre esta nova doença. Ela simplesmente foi apresentada como uma virose de manchas vermelhas inocente, que somente as recomendações de cuidado de virose deveriam ser feitas. Sem investimento em pesquisas, nós costumamos chamar a dengue, a zika, a chikungunya e outras de doenças negligenciadas. Negligenciadas por quem? Negligenciadas por nós mesmos. Nós é que negligenciamos as doenças que afetam a nossa população. É uma questão de decisão política, a pesquisa sobre essas doenças ditas tropicais transmitidas por vetores. Há um episódio, senhor ministro, o senhor que iniciou no Ministério recentemente, que nós fazemos um apelo, que é a revisão imediata da portaria 1025. Esta portaria, editada no início desse ano, nesse semestre, revisou o cálculo para repasse de aporte financeiro para os estados e municípios para a contratação de agentes comunitários de endemia, que são aqueles agentes que estão na linha de frente com a população. Praticamente todos os municípios reduziram o número de agentes comunitários de endemia, por falta de repasse. Talvez esteja mais do que na hora, ministro, de fazer a revisão imediata deste cálculo, para que nós possamos ter na ponta pelo menos o número de agentes que já tivemos. O primeiro alerta de que as coisas não estavam bem foi o aumento do número de casos de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré, uma síndrome neurológica do adulto, na Bahia teve problema com leitos de CTI, teve um aumento no consumo de imunoglobulina humana, demonstrando que esses agentes virais não eram tão inocentes como se achava. É claro que o vírus tem um tropismo, tem uma afinidade com o sistema nervoso central. Na sequência, viemos os casos de aumento de microcefalia. Aqui, nesse momento, eu quero ressaltar o papel das médicas neuropediatras de Pernambuco e o papel da médica ultrassonografista de Pernambuco. Foram elas que perceberam que o número de diagnósticos estava aumentando, foram elas que tiveram a iniciativa de ir atrás, foram elas que comunicaram à Secretaria Estadual de Saúde de que algo
estava ocorrendo, que os casos, aquele número de casos não era normal. Foi a médica que puncionou, que fez a amniocentese e mandou o material para a Fiocruz, para que se pudesse investigar, e ali foi identificado pela primeira vez o nexo causal entre a microcefalia e o vírus, Zika vírus. O que eu quero dizer com isso? O nosso sistema não estava preparado e precisou da sensibilidade dessas pessoas que correram à margem do processo natural de vigilância epidemiológica e fizeram de uma maneira muito correta, de boas profissionais que fizeram esse alerta. Caso contrário, nós poderíamos ter atrasado ainda mais esta situação. Ao reconhecer a emergência sanitária, no caso, pontos para o Ministério da Saúde. A última vez que a emergência sanitária foi utilizada foi em 1917, na gripe da espanhola. Portanto, deu sim o Ministério da Saúde o devido reconhecimento à gravidade da situação. O protocolo que o Estado de Pernambuco produziu também é digno de elogio. É muito difícil fazer um protocolo para uma doença nova, para uma situação nova, e eles conseguiram fazer o fluxo, conseguiram discernir quais aquelas crianças que precisavam de investigação. Houve uma polêmica sobre o perímetro cefálico, que nós adotávamos 33 e a Mundial de Saúde adotava 32, e foi correto, a gente entende como correto, adotar o Mundial da Saúde com 32, porém, nós precisamos responder se aqueles que têm 33 centímetros de perímetro cefálico, se precisam também de investigação ou não. Agora, quando se tem uma situação dessa, senhor ministro, a nossa preocupação enquanto parlamentar é que nós precisamos dividir as ações. Uma entre atender, reconhecer os nossos erros, atender aos casos que estão vindo numa quantidade absurda para dentro de sistemas de saúde, já muito angustiados e muito sobrecarregados. E nesse momento, nós solicitamos que essas medidas sejam quantificadas, tanto de quais serão e quais custos terão. Nós temos só no Pernambuco algo em torno de 800 casos de bebês que só de tomografia sob anestesia já consome praticamente toda a cota de média e alta complexidade. Se isso ocorre lá, deputado Irã, no seu estado, imagina um número recorde de tomografias entrando, tendo que tratar dos pacientes com câncer e de outros pacientes com traumatismo craniano que continuam entrando. Nós precisamos para prevenção de novos casos. Então, esta divisão entre o que fazer com os que estão e como prevenir os novos casos deve ser agora o nosso foco. Para prevenir novos casos, nós precisamos, senhor ministro, de uma campanha esclarecedora. As mulheres estão perguntando para parlamentares, estão perguntando para os médicos, estão perguntando, e está surgindo programa de rádio, programa de TV, aqueles que colocam na internet teorias como, é a vacina que causou isso. É um crime falar isso, porque as pessoas se assustam e não há nenhum elemento ligando a vacina. Nós precisamos ter uma fala muito clara para a população. Aqueles que vão planejar uma gestação, eles teriam que saber que 65% dos casos de dengue e, consequentemente, Zika, ocorrem no primeiro semestre. É de dezembro até maio, junho. Se for planejar, planeje para o segundo semestre. Quais são os cuidados? Quando a gente fala que é bom usar repelente, ocorreu uma corrida e repelente hoje só se encontra no mercado negro com ágio.
Será que nós não deveríamos ter antecipado uma conversa com a indústria para que o próprio sistema de saúde pudesse fornecer dentro das suas unidades de saúde? E eu sei que isto passa a ser uma ação, mas nós estamos correndo sempre após o fato ocorrido. Nós precisamos desesperadamente, ministro, de investimento em pesquisa. Eu faço aqui um desafio para os laboratórios. Nós estamos com a vacina da dengue, feita pelo laboratório Sanofi Pasteur, na agência, na Anvisa, na sua último estágio, da última vírgula para a liberação. O México liberou essa vacina na semana passada. Essa vacina tem um custo extremamente elevado. Será que nós não temos que encomendar aos grandes laboratórios, ao CDC norte-americano, ao sistema de saúde francês, que tem know-how? Será que este não é o caso de diminuirmos o tempo de passagem das fases da vacina e buscarmos uma vacina específica para o Zika vírus? Soube que essa vacina da dengue tem um custo estimado de 1 bilhão de euros, que foi o custo para produzir, que sejam 4 bilhões de reais. Tenho certeza que este valor é muito pequeno e na hora das decisões ele poderia ser extremamente prioritário em relação a outros gastos do governo. Nós precisamos de centro de reabilitação, ministro. Como é que nós vamos atender esta quantidade enorme de crianças? E isso eu estou falando lá do Nordeste, porque se entrarmos em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro com esses casos, pelo número de nascidos e pelo número que ocorre até agora, seguramente no ano que vem chegaremos a 30 ou 40 mil casos, se mantivermos a mesma lógica do Nordeste. O acompanhamento escolar de todas as crianças que não são os casos graves, mas os casos leves, cujo rendimento escolar deverá ser muito inferior. O impacto econômico desta doença é extremamente elevado. Aqui no Parlamento, ministro, nós, com a Frente Parlamentar da Saúde, suprapartidária, estamos fazendo um documento que hoje será assinado por todos, para que o relator geral do orçamento coloque uma rubrica específica para pesquisa, enfrentamento e eventuais gastos que teremos com esta epidemia, e ficamos com a sugestão de colocar na redação que o superávit primário, caso ocorra, possa ser utilizado nesta rubrica para o autoenfrentamento que teremos que fazer. É também iniciativa desta casa a proposta de dobrar o tempo da licença maternidade para as mães de crianças com microcefalia. Entendemos, senhor ministro, que deva ocorrer algum tipo de ação com a LOAS, com assistência social para as mães pobres que têm crianças em situação de microcefalia. Precisamos, e aqui eu faço um apelo ao governo, que edite uma medida provisória. Nós escutamos medida provisória sobre tantos assuntos que não têm a relevância deste assunto, aonde este conjunto de ações venha para essa casa como uma ação do Executivo. Vamos aos Estados Unidos, vamos contratar essa vacina, vamos fazer o que tem que ser feito antes que esta epidemia nos surpreenda no ano que vem ao ter contaminado mães em todo o território nacional. Fica aqui à disposição desse parlamentar, da Frente Parlamentar da Saúde e de todos aqueles que militam pela causa da saúde, de apoio à Vossa Excelência, de apoio ao ministro Marcelo Castro, de apoio ao colega parlamentar Marcelo Castro, que tem nessa casa respaldo suprapartidário para fazer as ações que são necessárias para esse grave momento. Muito obrigado, senhor ministro, muito obrigado, pares, e vamos agora
aos debates que ocorrerão naturalmente sobre esse grave tema da microcefalia e das epidemias de dengue, chikungunya e zika vírus que estão aí pela nossa frente. Muito obrigado, senhor presidente.